Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vai levantando tua mão, vai falando com o Senhor, vai apresentando a Ele o teu coração. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, família de fé! Bom dia, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã, ao despertar, né, já pensou em Jesus, já pensou em Deus? Gente, eu já chorei hoje aqui nessa palavra, já chorei na minha oração, mas é um choro de gratidão a Deus, é um choro de bendizer a Deus. Hoje, né, na minha oração desde cedo, confesso para vocês que Deus tem mexido com o meu coração. E um dia, uma pessoa me perguntou, né, Danusa, qual foi o momento assim que Deus mais trabalhou na sua vida, que você sentiu que Deus mais mudou a sua vida? E eu falei para ela, né, respondi para essa pessoa. O momento que Deus mais mexeu comigo foi todos os dias pela manhã quando eu vou rezar. O momento que Deus mais mexe comigo quando eu estou rezando sozinha, quando a mão dele vem, toca no meu coração, toca na minha razão, toca no meu sentido, quando a mão de Deus vem para mudar aquilo que eu não consigo mudar sozinha. Tive grandes experiências em retiro? Tive grandes experiências, né, em encontros grandes? Tive. Mas o momento em que eu mais sou moldada, o momento em que eu mais sou formada é quando eu estou sozinha com Jesus. Porque é na intimidade que você deixa a pessoa chegar. É na intimidade que você é tocada em áreas, em lugares que você não deixa ninguém ver. É na intimidade. Então eu percebo que comigo, né, os momentos assim que eu sou muito curada, é quando eu tô rezando sozinha. Os momentos em que Deus me liberta é quando eu tô sozinha. É quando eu tô sozinha, né, assim, até porque hoje o Senhor me trouxe algo que fazia tempo assim que eu não lembrava, né? Eu vou partilhar com vocês depois na oração. E Deus tem trabalhado muito no meu coração esse desejo que eu tenho hoje, né, de estar mais unida a Ele, de ter a minha cabeça, os meus pensamentos mais concentrados nele, né? Eu dizia para Jesus, esses dias eu estava lendo o livro de Santa Teresa, folheando o livro de Santa Teresa de Ávila, e ela fala muito dessa questão da concentração na oração. E aí, né, eu cheia de argumentos, eu não sei se vocês são assim, mas eu cheia de argumentos com Jesus, comecei a dizer para ele, mas na época de Teresa ela não tinha tanta coisa para ocupar a cabeça dela.
Ela precisava sim ter oração, tinha preocupação com as irmãs, reformar o Carmelo e fazer isso e fazer aquilo. Mas hoje a gente tem tantas outras coisas. E essa questão da internet, né? Comecei a argumentar com Jesus. Olha a resposta que ele me deu, né? Você pode ter todo. Olha o que Jesus disse, gente. Olha isso. Você pode ter sim muitos motivos para se distrair, mas eu continuo sendo o centro. Eu continuo sendo Deus. O mundo pode ter mudado, Danusa. O mundo pode ter criado várias distrações para você, mas eu não deixei de ser Deus. Eu não deixei de brilhar no teu coração. Eu não deixei de agir poderosamente no teu coração. E a minha graça, olha o que Jesus disse para mim. A minha graça está acima de qualquer distração. Eu consigo te trazer para mim, se você deixar. Gente, depois que ele disse isso para mim, né, me deu um chacoalhão, me puxou a orelha no bom sentido, né? Eu pude entender que realmente é isso. Por mais que hoje a gente alega, né? A gente alega, hoje o mundo de hoje é diferente do mundo de hoje, do mundo de antigamente. O mundo de hoje é diferente de quando a minha mãe rezava, de quando a minha avó, né? A minha avó rezava. O mundo de hoje tem as suas preocupações, as suas exigências. Porque antigamente, né? As mulheres tinham que dar conta mais das suas casas, dos seus ofícios. Os homens eram mais viris, eram mais despachados, davam conta da família, enfim. Mas sempre teve alguma coisa naquele tempo, naquela época, que também distraía as pessoas. Hoje talvez seja os meios de comunicação, hoje talvez seja o ativismo, hoje talvez seja a tua agenda desorganizada, que você quer fazer tudo e mais um pouco, né? Você quer fazer tudo, você quer dar conta de tudo. E não é nada, né? Às vezes cada época a gente acha uma coisa. Presta atenção para vocês verem, gente. Cada época. Mas Jesus dizia isso para mim. A minha graça está acima da tua distração. A minha graça está acima das tuas atividades. O meu poder continua sendo maior que qualquer tribulação que você esteja vivendo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso confiar na graça de Deus e eu preciso buscar a Deus. Acima de tudo, eu preciso buscar a Deus, né? Voltou? Deu uma travadinha? Voltou, gente? Dá um ok aqui pra mim. Deu uma travadinha, vê se voltou agora. Será que voltou? Travando. Vê se voltou. Voltou. Obrigada, Andréia. Obrigada, Aninha. Aninha, um beijo muito grande para você. Voltou. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, conforme eu estava partilhando com vocês, né, de tudo isso, uma das coisas que hoje nós precisamos deixar sair de dentro de nós é essa confiança em Deus. Esse desejo nosso de estar com Deus. Talvez a gente coloque, antes de até mesmo querer uma vida de oração, antes da gente querer uma vida em paz, serena, que Deus, Ele é capaz de nos provocar isso, né? Deus, Ele é capaz de fazer todo esse movimento em favor de nós. Por mais que a nossa vida, a tendência nossa, né, gente, é sempre cair. É lei da gravidade. Vamos dizer assim, a tendência nossa é ir para baixo. A gente tem mais facilidade de descer. A gente tem dificuldade de subir. Se te dá um morro, você vai ver ele lá embaixo, no pé do morro, você já vai começar a murmurar. Oh, meu Deus, você vai começar a colocar empecilhos.
Mas se você vê uma descida, se você vê uma ladeira, você já vai falar assim, a descida tem um ditado que diz isso, né? A descida todo santo ajuda, se eu não me engano, tem um ditado assim, né, gente? E aí nós podemos perceber isso, né? A oração é esse esforço, mas que eu e você damos conta. A oração, a vida com Deus, é uma vida de esforço. Nós não podemos negar isso. É uma vida de esforço. Mas quando eu subo, eu também tenho a melhor visão. Se eu fico embaixo, eu enxergo por baixo. Mas se eu consigo subir ao alto, eu tenho a visão mais próxima do céu e eu tenho uma visão mais ampla. Eu quero dizer para você nessa manhã, por mais que você hoje tenha tido, você tenha vivido, você esteja numa fase da sua vida em que você está muito agitada, você está aí cheia de coisas para fazer, por mais que a tua mente esteja muito esgotada, distraída, por mais que quando você vem para a tua oração, a tua cabeça esteja assim, ó, né? Cada hora pensando numa coisa, cada hora lembrando de uma coisa. Você está tentando concentrar na oração, aí você lembra o que você tem que fazer, o que você tem que pagar. Aí você lembra aquela pessoa que te magoou. Aí vai vindo aquele tanto de coisa na tua mente. Por mais que você esteja vivendo isso, é importante que você lembre que com quem você vai encontrar na oração é maior que tudo isso. Deus é maior que todos os seus problemas, toda a sua distração, todas as suas tribulações. Deus, ele está acima de tudo isso. Então, é um motivo de você o quê? Ir confiante para a oração. Você precisa hoje lembrar, Deus vai me ajudar durante todo esse dia. E por mais que você tenha uma vida extremamente agitada, cheia de afazeres, eu quero lembrar você, com quem você vai encontrar agora está acima de tudo isso. Então não deixe essa graça, esse momento em que você vai subir, passar despercebido na tua vida. Não deixa, porque gente, tudo isso está aqui, ó, é você que controla. É você que controla. Deus, ele tem o poder, ele tem a autoridade e a graça dele está acima dos nossos limites. A graça de Deus, ela está acima do nosso raciocínio, mas é você que comanda. É você que dá o controle. É você que deixa crescer a dificuldade, a distração, a agitação. É você que deixa. Porque por Deus, se você entrega tudo isso para Deus, Deus organiza tudo para você. Ele sendo o centro, ele vai colocando as coisas no lugar. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, acalme. Porque foi isso que ele disse para mim. Foi isso que ele falou para mim. Por mais que hoje os nossos dias são diferentes dos dias da minha avó, da minha mãe, que eu aleguei para Jesus, né? Ah, Jesus, mas a minha mãe não tinha esse tanto de coisa para dar conta. Minha mãe teve 7 filhos. 9 gestações e 7 filhos. E eu ainda quis brigar com Jesus hoje. Ai, que vergonha. Gente, depois eu fico com vergonha de Jesus. Depois eu fico assim, sabe? Perdão, Jesus, perdão, sabe? Eu sou muito egoísta, eu penso muito em mim. Eu quero sempre as coisas que o Senhor olhe para mim. Que eu queria que o Senhor olhasse para mim sempre com um olhar de piedade. Mas Jesus olha para mim com um olhar de encorajamento. Ele sabe que eu dou conta. Ele sabe. Por isso ele me empurra, sabe? Ele fala assim, não, vamos, você consegue. E eu fico, ai, Jesus, me ajuda, Jesus. Gente, eu chorei aqui hoje. Gente, antes desta oração, antes de eu partilhar com vocês, eu estava em lágrimas aqui. Em lágrimas, chorando aqui, ó. E de eu lembrar, me dá vontade de chorar de novo. E eu falava isso para Jesus. Jesus, eu tô na minha cabeça, assim, né? E Jesus falava assim, Danusa, o mesmo Deus que atuou na vida da tua mãe, que ajudou ela a criar 7 filhos, num tempo muito difícil. Porque criar 7 filhos com pais que não sabem nem ler e escrever, seu pai trabalhava na roça para dar conta da criação de vocês.
A sua mãe lavava roupa para fora, acordava de madrugada, dormia tarde. Eles também tinham dificuldade do tempo. Então deixa eu ser Deus. Hoje era isso que ele dizia para mim. Deixa eu ser Deus. E do mesmo jeito que eu acredito que Jesus falou isso para mim, eu queria partilhar com vocês. Porque também vocês, eu acredito que muitas aqui, né, muitas são mulheres, né? Tem homens também que rezam conosco, mas a maioria é mulher. E eu tenho certeza que muitas de vocês passam pelo que eu passo. Experimentam o que eu experimento. E por isso eu gosto de testemunhar, porque quando a gente diz eu estou vivendo isso, encoraja os outros. Encoraja. Não queiram viver a vida do jeito que vocês acham que deve viver. Se nós temos a Deus, voltemos para Deus, porque Ele é capaz de mudar todas as coisas para nós, né? Ele é capaz de governar, principalmente aqui, ó. Aqui. Porque é aqui que precisa ter governo. Veja, Deus fez tudo muito certo, inclusive o nosso corpo, a cabeça está em cima. Depois vem o quê? O nosso coração, que são os nossos afetos, né? E depois vem, vamos dizer, o nosso corpo, o nosso físico. Então, a razão, o sentimento, né? E o corpo, a nossa existência, as nossas paixões. Então, entenda isso. É aqui que precisa ter governo, porque aqui comanda o resto tudo. É aqui que Deus precisa entrar. Quando você começa a pensar muita coisa, quando você começa a colocar muita coisa na tua cabeça, tira tudo isso e coloque a Deus. Amém? Vamos preparar o nosso coração. Ai, gente do céu, meu Deus. Que momento forte que eu vivi com Jesus. E ainda estou com esse momento dentro de mim. Vamos então preparando o nosso coração para esta hora da oração nossa da manhã, né? Você que está aí na sua casa, você que está aí rezando da onde você está, você que está aí talvez ainda na cama porque está muito frio, né? Tá muito frio. Eu vi que acho que a Andressa, né, disse que lá em Manaus hoje amanheceu um pouquinho chuvoso, glória a Deus. Aqui tá gelado, gente, tá cheio. Eu saí aqui na porta e vi, tá uma neblina tremenda, gente, tá uma neblina tremenda. Vamos rezar então? Vamos? Nós estamos todos reunidos em nome dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ó Deus, nesta manhã, junto com todos os meus irmãos e irmãs que rezam agora, nós nos colocamos diante do grande eu sou. Sabemos que não somos merecedores desta graça, mas nós temos a oportunidade, nesses primeiros minutos, nessas primeiras horas do nosso dia, nos dispor na tua presença. E é isso que nós queremos, estar diante de ti. Diga isso para o Senhor. Eu quero estar diante de ti. Eu quero te encontrar, Senhor, agora. E que esse encontro contigo seja um encontro que restaure principalmente os meus pensamentos, os meus sentimentos e todo o meu ser. Tu és um Deus grandioso, tu és um Deus poderoso. Tu me criastes e conheces e sabes tudo de mim. Diga isso para Jesus, diga isso para Deus, diga isso para o Espírito Santo. O Senhor sabe tudo de mim, até o que eu não sei, o Senhor sabe tudo de mim. Senhor, eu peço que derrames o teu Espírito para que nós possamos entender e acolher a tua palavra. Que o teu Espírito nos ensine a aceitar melhor, com docilidade, os teus ensinamentos. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre mim e sobre toda a família de fé. Vem, Espírito Santo, sobre cada homem e cada mulher que ora agora. Dai-nos o entendimento da palavra, com a palavra que gera vida, a palavra que gera esperança,
A palavra que transforma. A tua palavra é capaz de fazer tudo isso em nós. Dai-nos essa graça, pela ação, pela força do teu Espírito em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Quero que você pegue comigo a tua palavra hoje, quarta-feira. O evangelho de hoje está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 a 9. Mateus 13, dos versículos de 1 a 9. Amém? Amém? Deixar com que essa presença viva de Jesus, através da palavra, chegue até o nosso coração. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o evangelho de hoje, Jesus usa de parábolas. Por que Jesus usava tantas parábolas para falar conosco? Porque é pela palavra que Jesus provocava a nossa imaginação. Provocava não, provoca a nossa imaginação. E nos ajuda a entrar neste universo que é dele. Veja que os animais, eles têm instintos. Nós temos alma. E traz para nós, Jesus, através das palavras, essa facilidade, né? Da gente entrar numa reflexão, numa meditação, e uma meditação se transforma em oração. E Jesus vem falando então de um contexto, né? Ele estava dizendo para uma multidão que estava em volta dele. E Jesus, sendo Deus, ele sonda os corações e ele sabe como aquele povo ia entender. Jesus já tinha percebido que muitas pessoas, quando aproximavam dele, mas estavam ali por estar. Eram pessoas que ouviam, mas não deixavam aquilo chegar no coração deles. Ele ouvia, as pessoas ouviam Jesus, mas não deixava aquilo gerar vida. Sabe quando às vezes você pega um livro e lê, e aí você parece que leu umas 2 páginas. E aí você fala assim, mas parece que eu não li nada. Parece que a hora que eu estava lendo, eu estava pensando em 1000 coisas. Sabe, a distração e a falta de interesse? Pois é, Jesus, ele via isso no coração daquelas pessoas. E aí ele disse assim, não adianta aqui eu dar um ensinamento que eles não vão compreender, mas eu preciso prender a atenção deles. É isso que Jesus muitas das vezes faz comigo
e faz com você. Ele tenta prender a nossa atenção nos dando exemplos. E aqui Jesus veio falar da semente e a terra. Quando se lança uma semente, e o que é a semente? É a palavra de Deus, é os ensinamentos de Jesus. Muitas das vezes é lançado em terras onde a pessoa não quer mergulhar. Talvez esteja com Jesus apenas por um pequeno interesse. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por uma fase difícil na minha vida, então eu vim aqui. Eu vim rezar, eu vou na missa, eu participo de um terço, eu faço meu momento de oração, mas eu não estou disposta a me envolver. Eu não quero um envolvimento com Jesus. Eu só quero estar aqui porque eu estou precisando de uma força, eu estou precisando de uma palavra que me console, eu estou precisando de uma palavra que me anime. Então, não tem envolvimento. A palavra cai. A palavra gera, a fruta, a semente cai. Muda alguma coisa? Muda, mas vem a primeira tribulação, vem a primeira provocação, porque o sol, quando nos queima, Jesus quer dizer isso. Vem a primeira tribulação, vem a primeira situação difícil, o que acontece? A pessoa morre, a pessoa desfalece, ela entra em desespero, ela não confia em Deus. E aí Jesus vem dizendo, da outra semente, que caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. O que seriam esses espinhos na nossa vida? Seria a falta de perdão. Seria o nosso ativismo. O que sufoca? O que sufoca a palavra de Deus, gente? O que mata a palavra de Deus dentro de nós? São as coisas que nós colocamos dentro. Eu coloco muita coisa dentro do meu coração. Eu coloco coisa que eu acho que é de Deus e não é de Deus nada. Eu acho que é de Deus, aquilo não é de Deus nada. Quantas vezes nós falamos, porque se Deus trouxe aquela pessoa em tal momento na minha vida, é porque aquilo vem de Deus. E nem sempre vem. E nem sempre vem. Às vezes a gente fala assim, eu pedi um sinal para Deus, E aí apareceu uma pessoa com a camiseta de Nossa Senhora. E aquela pessoa não era nem para ser tua amiga. E aí você trouxe aquela pessoa para tua vida, aquela pessoa te feriu, aquela pessoa te magoou, e aí você tá até hoje com a mágoa daquela pessoa, porque aquela pessoa falava de Deus, mas você esquece que ela é gente, e gente é gente. Aí a gente insiste em guardar mágoa, a gente insiste em ser orgulhoso, a gente insiste em ser preguiçoso, a gente insiste com várias coisas e isso vai matando a palavra de Deus. Isso vai matando a presença de Deus dentro de nós. Quando eu coloco o trabalho, muito trabalho, na frente de Deus, quando eu coloco o dinheiro na frente de Deus, quando eu coloco pessoas na frente de Deus, eu vou sufocando a Deus. Quando eu começo a idolatrar posição, quando eu começo a idolatrar pessoas, amizades, isso tudo sufoca a presença de Deus dentro do nosso coração. E essa é a semente que é lançada em terreno cheio de espinhos. Quando você começa a colocar a opinião dos outros, o que os outros vão falar, acima do que Deus já disse para você. Isso tudo são sementes que são lançadas em meio aos espinhos. Eles sufocam a palavra de Deus. E parece que isso tem mais força que Deus, mas isso não tem. Deus sempre é o mais forte. Lembra como eu disse para vocês antes da reflexão? Tudo está aqui. Sou eu que dou força. Porque a força real, e eu dou força de uma forma ilusória. Eu dou força de uma forma que não existe. É na minha imaginação. Porque a real verdade é que Deus está acima de tudo. Deus é superior a tudo. E às vezes eu coloco, porque a palavra está dizendo isso, mas o fulano me aconselhou isso. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia uma pessoa me disse assim, devido a essa pandemia, uma pessoa me disse assim, Danusa,
Me disse não, né? Na verdade, essa pessoa não me disse, isso chegou até os meus ouvidos. E alguém me perguntou o que eu achava da situação. Um casal de jovens namoravam, né? E resolveram casar. Devido à pandemia, as igrejas estão fechadas e foi liberado apenas para algumas pessoas. E aí essas pessoas conhecem muita gente. E aí eles queriam convidar pelo menos um pouco das pessoas que eles conhecem. Eles foram até o padre. E aí o padre disse para eles assim: olha, a intenção de vocês é casar? E aí eles disseram assim: sim, padre. E nós gostaríamos de saber, porque assim, tá tudo pronto, a nossa casa está mobiliada, nós já estamos com a nossa casa prontinha, tudo arrumadinho. E a gente vai ter que esperar, porque não tem como a gente casar agora. Olha o fato, gente, presta atenção. Presta atenção, porque é isso que eu quero dizer para vocês. E esse casal é um casal que tem conhecimento do que é certo e que é errado. E esse casal perguntou pro padre: padre, será que a gente tem a intenção de casar e a gente vai casar se a gente só tá esperando a pandemia acalmar? Porque aí a gente vai chamar um pouco de pessoas para poder vir pelo menos participar do nosso casamento, porque a gente conhece muita gente, inclusive muita gente da igreja. E aí eles perguntaram: padre, a gente pode já ir morar junto? Porque a nossa casa tá pronta. Tá tudo mobiliado. Nós temos tudo. Nós podemos ir morar junto e depois receber a bênção de Deus? E aí o padre respondeu assim: ao meu ver, essa foi a fala do padre. Ao meu ver, na minha opinião, vocês podem. Se vocês têm interesse de casar, vocês podem. Mas o que a palavra de Deus vem dizer para nós? O que a doutrina vem dizer para nós? E aí, vamos dizer assim, né? Se a gente deixa a palavra, e olha que é a palavra de um padre, mas eu sei o que a palavra vem dizer, aí eu coloco a palavra de um padre acima da palavra de Deus. Eu coloco a palavra de Deus abaixo da doutrina que eu sigo, que é a doutrina católica. Então eu vou matando, porque parece que Deus não tem essa força dentro de mim. Parece que Deus, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa graça sobre a minha vida. Mas aí na hora que eu passo aperto, aquele padre não faz um milagre na minha vida. Quem faz um milagre na minha vida é Deus. A opinião daquele padre, na hora que alguém está com câncer, na hora que alguém está desempregado, não vai mudar. Um casamento não é feito só de momentos bons. Um casamento é feito de prova. E é pela bênção de Deus, é pela graça de Deus, é pelo mistério do sacramento que a gente suporta muitas das vezes algumas situações dentro do nosso matrimônio. E é justamente por causa daquela bênção que a gente recebe no altar que a gente dá conta de muita coisa. Porque sem aquela bênção, muitos casais já tinham se separado. Veja, às vezes a gente coloca a opinião de pessoas acima da palavra de Deus. E isso é sufocar. Isso é matar. Né? E aí eu me recordo de uma pessoa que disse assim: o que você acha disso? Eu disse assim: eu não acho nada. Eu acho que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Não pecar contra a castidade. Existe um tempo para cada coisa. Existe um momento debaixo do céu. Então eu prefiro esperar o tempo de Deus do que passar na frente das coisas e depois colher um fruto amargo. Eu prefiro esperar. Eu disse assim, eu não falei nem nada. E eu não tenho que falar nada. Ninguém tem que falar nada. Eu disse assim, eu não tenho que dizer. Eu preciso só te dizer que eu vivo a doutrina. Eu busco viver a doutrina. E a palavra de Deus me dá um outro direcionamento. Então, eu vivo o direcionamento de Deus. É isso que nós precisamos. Deixar. E aí, no final deste evangelho, diz assim: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100 e 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça.
Quem escuta a palavra e põe a palavra em prática, ela recebe muito mais. E aqui eu não estou falando só de bens, eu estou falando de graça. Pessoas que têm essa comunhão com o nosso Senhor. São pessoas que têm dificuldade? Sim. Temos dificuldades. Nós temos hoje, gente, Monique, minha irmã, Monique tá aí, Monique, uma mulher de fé, uma mulher de oração. Esses dias mesmo nós partilhávamos sobre isso, sobre as tribulações, as dificuldades que nós vivemos. Mas a diferença está. O nosso coração, a nossa vida, é uma vida que confia em Deus. E por mais que as tribulações venham, nós não esmorecemos. É o Senhor que nos dá força para suportar tudo isso. O que você prefere? Ter bens, ter dinheiro? Não só ter dinheiro, porque ter dinheiro não é pecado, tá? Ter dinheiro não é pecado, gente. Esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim assim, não, ter dinheiro é pecado. Gente, não é. O problema é que às vezes a gente se apoia nisso. A gente se apoia só nisso. E o nosso apoio tem que ser em Deus. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas se apoiam nas coisas, nos status da vida aí. X, W. Esses status que a gente nem tem noção. Das afirmações que a gente tem que ter no mundo. E a gente esquece que é Deus que nos sustenta. É a fé que nos sustenta. É a fé. Né? E a gente precisa entender isso. Que a palavra de Deus, quando ela está dentro de nós, ela provoca em nós mudança o tempo todo. O tempo todo a gente muda. O tempo todo a gente está em constante mudança. Só que quando eu tenho a Deus, eu sou uma pessoa mais firme. Eu não sou uma pessoa que qualquer coisinha me derruba. Quando eu tenho a Deus, eu estou em pé. O trem tá fervendo, o trem tá jambrando na minha casa, o negócio tá passando de tsunami aqui. Eu tô vendo que a minha casa tá um caos, mas eu tô ali, ó, de pé. Gente, lembra de Maria? Aos pés da cruz de Jesus? Ela estava velando o filho dela na cruz. E ela estava como? De pé. Numa fé inabalável. É disso que eu estou dizendo. E quem deixa a semente da boa palavra entrar dentro do teu coração e transformar o teu coração, não se abala. Vive tormentos, vive provações, mas não se abala. Né? Não se abala. Eu quero neste momento convidar você a deixar com que essa boa semente gere vida no teu coração. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha agora, mostrando para você o que realmente vale a pena. Se você pode, feche os seus olhos e fala, Espírito Santo, me mostra o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena, Espírito. Traga ao meu coração essa verdade. Traga ao meu coração, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Ai, meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero lembrar vocês, hoje nós temos intercessão pelas famílias às 16 horas. Você que pode, você que consegue, vem. Hoje nós temos um testemunho fantástico. Vocês vão ficar assim, admirados com os testemunhos que nós vamos ter hoje. E lembrando, né, gente? Nós vamos ter, a partir de segunda-feira que vem, né, dia 26, nós teremos aí o desafio Cronos. Eu quero que você faça a sua inscrição, que você vá lá na minha bio e coloque lá os dados e vem participar comigo. Será uma semana de desafio. 7 dias eu estarei com vocês, dando dicas e mostrando para vocês alguns caminhos que eu percorri para chegar onde eu cheguei. Vida de oração, planejamento do dia, organização de casa. Eu vou falar um pouco de cada coisa para poder estar dando o quê? Uma luz para muita gente. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda na vida de oração e na organização de casa, né? Muitas pessoas com filho pequeno, com 3, 4 filhos e dificuldade de organização, de arrumar casa, planejamento de alimentação, enfim. Então a gente vai estar se ajudando, tá? Na vida de oração e na vida
no dia a dia. É um evento voltado para a mulher? Sim, é um evento voltado para as mulheres. Um dia, se Deus quiser, a gente pode aí estar trabalhando também por um evento para os homens, ajudando os homens aí. Mas esse é direcionado para as mulheres. E às 18 horas, eu te espero lá no nosso terço. Gente, cada dia esse terço tem sido mais poderoso. E hoje vamos estar rezando durante todo o nosso dia pela vida da Bianca Rocha, pela sua recuperação, porque eu creio que para Deus nada é impossível. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Até às 16 horas, se Deus quiser.